Leitura do Evangelho segundo São João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. João 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora, você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. João 2, do 13 ao 22. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: "Tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: "O zelo pela casa de Deus me consumirá." "O que você está fazendo?" questionaram os líderes judeus. "Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso?" "Pois bem," respondeu Jesus, "destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei." Eles disseram: "Foram necessários 46 anos para construir este templo e você o reconstruirá em 3 dias?" Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Nós iniciamos hoje uma série de mensagens intitulada Unindo Vidas, que é o lema deste ano para a nossa igreja. E nessa primeira mensagem nós queremos falar de uma das razões da nossa união. Nós somos unidos para a verdade. O texto que nós lemos é o relato do início do Evangelho de João, do ministério de Jesus. E diferentemente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho de João não se preocupa muito em fundamentar o nascimento de Jesus. Também não apresenta, curiosamente, nenhuma parábola, não apresenta nenhum comissionamento, nem mesmo o Sermão do Monte é apresentado no Evangelho de João. Não há narrativas em João, por exemplo, da expulsão de demônios ou cura de leprosos. Ao que parece, o fato do Evangelho de João ter sido escrito tardiamente, o autor está mais interessado em relatar a vida de Jesus e seu ministério. E, de certa maneira, ele pressupõe que os leitores do Evangelho de João já tenham lido os outros evangelhos. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, Mateus e Lucas, já era corrente na vida da igreja quando João escreve o seu texto. O nosso texto trata da expulsão dos comerciantes do templo. E eles estavam ali alocados no pátio externo e vendiam animais para o sacrifício. Só que eles não aceitavam qualquer moeda como forma de pagamento, apenas a moeda do templo. Por isso, nós temos ali cambistas. Tem ali pessoas para realizar a troca do dinheiro estrangeiro. Jesus havia saído de Cafarnaum e ido para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Após a expulsão dos comerciantes, Jesus realiza muitos outros milagres em Jerusalém e em seguida se encontra com o fariseu Nicodemos. O nosso texto trata de verdades incontestes, da verdade inconteste de que a religiosidade, se tomada por pessoas más, torna-se uma mentira na vida das pessoas. É o que acontecia ali no templo, naquele momento em que Jesus chega.
Jesus está em Jerusalém para as festividades da Páscoa. E ele adentra ao pátio dos gentios, também conhecido como pátio exterior, e ele começa a observar o que acontecia ali. Pessoas agitadas em filas diante das barracas. Em uma das barracas, Jesus observa uma família com túnicas de linhos finos, comprando um boi. Em outra, uma família mais humilde, comprando pombos. Na entrada do pátio, ao seu lado, ele observa uma mesa com uma fila gigantesca de pessoas à frente, trocando seus dinheiros pelo dinheiro que é o único permitido usar no templo. Tudo aquilo começa a indignar Jesus, que passa a andar por entre as barracas e recolher pedaços de cordas que estavam soltas ali e com ela fazer um chicote. Num rompante, ele começa a expulsar os mercadores do pátio. Ao parar, ofegante, observa no canto do pátio, em pé, as pessoas que vendiam pombas. Ele olha para os vendedores e ordena: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. O pátio dos gentios, ou pátio externo do templo, era onde os estrangeiros podiam entrar. Dali, os judeus seguiam para um pátio interno, aonde era oferecido o sacrifício. O pátio externo era como se fosse aqui o nosso estacionamento, né? A pessoa entrava ali e podia parar o que quisesse ali. E era um pátio comum, diferentemente do pátio interno, onde os sacrifícios eram oferecidos e ali o gentio não podia botar o pé, apenas o judeu. E como no templo a moeda do império não era aceita, a gente começa a entender a presença dos cambistas ali. Mas e os animais? Qual a razão de se ter os animais sendo vendidos no templo? Os líderes judeus impunham pesadas exigências, visando manter-se em suas posições. E uma dessas exigências dizia respeito à pureza do animal que era oferecido em sacrifício. Agora vamos nos colocar no lugar de um judeu mediano do primeiro século, que saiu de sua cidade a 3, 4 dias de viagem, trazendo consigo um boi ou uma ovelha para oferecer como sacrifício. Quando ele chegava na porta do templo, se esse judeu não fosse uma pessoa conhecida de alguém do templo, o sacerdote ia virar para ele e ia falar assim: não, eu não sei da procedência desse boi, eu não sei como você cuidou dele, eu não sei se ele não tem nenhum defeito. Para o nosso Senhor só pode ser oferecido um animal sem defeitos, sem máculas. Quem me garante? Quantos dias o Senhor viajou? O Senhor alimentou este boi decentemente? Para facilitar, entre aspas, este processo, eles impuseram uma normativa. E se pudessem fazer uma propaganda, talvez eles fizessem assim: compre aqui o seu animal para o sacrifício com o selo de qualidade do templo. Esse pode entrar, outro não. Outro não. Agora você imagine o preço desses animais, o custo disso para as famílias. Imagine também a taxa de câmbio que era cobrada. Imagine que nós tínhamos judeus que vinham da Ásia Menor, do Egito, que vinham da Grécia, que vinham de Roma para as festividades da Páscoa. Cada qual com sua moeda. Imagine a taxa de câmbio. A pureza da fé era o pretexto para o comércio no templo. Só que com Jesus a verdade prevalece. Diante da comercialização da fé, Jesus expõe os erros e aponta para a verdade. A fé como pretexto para o comércio era uma distorção da lei, de quem manipulava e detinha o poder religioso e com ele obtinha lucros sem medida. Eles impunham exigências muito bem fundamentadas para ocultar a verdade. O que era para unir o povo em festa e gratidão, tornava-se um peso e, quem sabe, até uma angústia para determinadas famílias que não tinham dinheiro suficiente para comprar os animais e oferecer os seus sacrifícios.
O que os líderes judeus queriam era que as pessoas dessem o seu melhor para Deus. Só que elas não tinham dinheiro para comprar o melhor, porque este melhor custava caro demais. Mas a fé como pretexto para o comércio não era fato apenas no tempo de Jesus. Em nossos dias isso também acontece. E eu me recordo, na minha adolescência, logo que eu me mudei de Manaus para São Paulo, eu fui morar com a minha avó, e eu já contei essa história aqui no culto de quarta-feira, de ir com ela na casa de uns irmãos, de uma irmã, de uma senhora, que não era mais membro da igreja, já havia sido no passado, mas na época ela frequentava uma dessas igrejas que prometiam e prometem prosperidade material, e eu havia chegado da escola, almoçado, e a minha avó falou assim, vamos lá na igreja pegar a cesta básica, nós vamos levar lá na casa dessa senhora. E quando nós chegamos lá, minha avó pegou a conta de água, a conta de luz da mão dela, e nós entregamos a cesta básica, e aí minha avó falou, agora eu quero fazer uma oração com você, só que antes de orar eu quero te dizer uma coisa, você nunca mais dê o seu dinheiro para o pastor e orar em Jerusalém. Deus não está lá só em Jerusalém, Deus está aqui também, e agora eu vou te provar isso, feche seu olho aí que nós vamos orar. E aí minha avó foi e orou com ela. O que aconteceu com aquela senhora é o típico do que acontece com quem cria falsas expectativas em sua relação com Jesus. Nós acreditamos que o líder religioso, por ser quem estuda e transmite a mensagem, é mais capacitado e sabe mais da vontade de Deus do que outras pessoas. E há líderes que sabem dessa realidade e tiram vantagem sobre os que não possuem tanto conhecimento bíblico para contestar tal mentira. Assim, vende-se a oração em Israel, o óleo da unção, a toalhinha ungida, a Bíblia da campanha, enfim, tudo se torna comércio e pretexto para que a fé seja vendida. E acredite-me, nada disso é feito sem pensar. Inventam campanhas, produtos e até serviços para que a verdade fique de lado, mas para que o lucro seja garantido. No entanto, com Jesus a verdade prevalece. E não há como sustentar o comércio religioso quando nós o confrontamos com a verdade do Evangelho. Não há como manter um comércio baseado na fé e ser cristão ao mesmo tempo. A fé não é pretexto para comércio. Cuidado com quem fala em nome de Deus e quer te vender facilidades, sucesso, produtos que te deixarão mais perto de Deus. Parece uma conversa que a gente já ouviu antes, né? Mas não há nada que possa estar entre você e Deus. Porque para se chegar a Deus só há um caminho. E o próprio Evangelho de João deixa isso bem claro para a gente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O comércio ilude, tira o foco da verdade e o coloca na mentira da solução imediata, da solução momentânea. Não se deixe iludir pela falácia do produto evangélico. E, em certa medida, nós temos uma responsabilidade na promoção destes falsos crentes. Quando eles surgiram, na década de 60, depois 70, e ganharam força e projeção na década de 80, essas igrejas de massa no Brasil, os crentes tradicionais cunharam uma expressão que se tornou um verdadeiro tiro no pé. O importante é que estão pregando o Evangelho. Como eu ouvi essa expressão, tendo como pano de fundo sacos de dinheiro sendo carregados. Como eu ouvi essa expressão, tendo como pano de fundo venda de produtos, extorsão de pessoas, mas o importante é que estão pregando o Evangelho. Eu não tenho dúvidas de que Deus usa os mais diversos meios para alcançar pessoas. Eu não duvido disso. Não nos compete discutir os meios que Deus usa para alcançar as pessoas. Conheço pessoas, inclusive amigos meus, que tiveram o seu primeiro contato com o Evangelho em igrejas assim, mas que logo a verdade trouxe à luz aquilo que acontecia dentro dessas igrejas.
Mas o que nos compete, se não é discutir a maneira como Deus alcança as pessoas, é denunciar quem faz da fé comércio. Vendem ilusões, mentiras sob o manto do Evangelho. Não se deixe iludir pelas mentiras. Com Jesus, a verdade prevalece. E é isto que acontece no pátio do templo. Vamos voltar ao nosso texto. Jesus acabara de expulsar os mercadores do templo. E ainda ofegante, ele olha para os discípulos, e os discípulos estão olhando para ele atônitos. E eles comentavam entre si o que acabara de presenciar. Um deles recorda o Salmo 69, o zelo pela casa de Deus me consumirá. E neste exato momento, um grupo de líderes judeus, vem do pátio interno em direção ao pátio externo, chega apavorado ali. O que você está fazendo? Que sinal nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Se a gente pudesse fazer uma tradução contemporânea, atualizada, pós-moderna dessa última pergunta, ela seria: quem você pensa que é para expulsar o pessoal do pátio? Quem você pensa que é? Jesus sabia bem que tais perguntas não eram para ter uma resposta direta. O que fora feito, estava feito. Jesus restabelecera a verdade da fé, expulsando os mercadores do templo. O que os líderes judeus queriam era, de fato, condenar Jesus e matá-lo por ter dado tanto prejuízo para eles, justamente na principal festa do povo. E a resposta de Jesus expõe tal verdade. Ele seria destruído, mas ele ressuscitaria. O que os líderes judeus desejavam era a destruição daquele que havia causado prejuízo. E ao expulsar os mercadores do templo, Jesus estava restabelecendo a relação do povo com Deus no patamar da oferta voluntária e do coração grato. A oferta que os líderes judeus exigiam era um peso e dependia de recursos financeiros que nem todos tinham. A lei não previa este tipo de oferta, mas os líderes distorciam a lei para extorquir. E Jesus vem e põe um fim ao mecanismo de extorsão, expulsando todos do pátio dos gentios. O que Jesus faz é revelar que a vontade de Deus havia ficado em segundo plano. O que Jesus faz é restabelecer a verdade. Com Jesus a verdade prevalece. Deus deixara a lei para reger a relação do povo com Ele mesmo e entre as pessoas do povo. A lei tratava tanto de questões religiosas quanto de questões sociais. E o que acontecia no tempo de Jesus, e isso não era novidade em Israel, era a interpretação da lei segundo os desejos dos que detinham o poder religioso nas mãos. Eles faziam de tudo para explorar e obter mais lucro, excluir os pobres e privilegiar os ricos. Estamos falando do século I, tá? No século XXI não. O discurso é o mesmo, mas é o século I. Século XXI a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas era exatamente isso que acontecia. Exatamente isso. E Deus estabelecerá a lei para unir o povo e atender às necessidades dos pobres, daqueles que não tinham condições. Deus sempre olhou para o oprimido como alvo de sua ação, e é por causa deste oprimido que Jesus expulsa os mercadores do templo. Jesus é a verdade, é o Logos, a expressão máxima da vontade de Deus. Melhor, é a expressão viva e palpável da vontade de Deus entre nós. O que Jesus nos ensina é ser igreja, unidos pela verdade, deixando de lado o que é o mercado e imposição de quem se autodenomina a voz de Deus na terra. Como igreja, nós pregamos a Jesus crucificado e ressuscitado. Ele é a expressão de como devemos viver e a quem servimos e adoramos. Em Jesus, todos os cristãos se unem em torno da verdade. O que é mentira cai por terra. O que está oculto é revelado. Porque com Jesus,
a verdade prevalece. E se Jesus restabeleceu a verdade no templo, no pátio do templo, ele também restabelece a verdade nos nossos dias. Brennan Manning, em seu livro Convite à Solitude, afirma que fé é a antítese da falsa religiosidade aconchegante, confortável. O que Manning está nos dizendo é que a falsa religiosidade quer nos dar o conforto e o aconchego momentâneo deste século, para usar uma expressão bem religiosa. Mas a fé não nos dá o aconchego e o conforto que a sociedade pode nos oferecer, mas sim o aconchego dos braços do Pai, dos braços do nosso Deus, e o conforto de saber que as provações e as circunstâncias são o que são temporais. Mas a verdade da vida com Jesus, esta é eterna. Jesus restabelece a verdade na vida daqueles que estão iludidos pelas mentiras que são vendidas como verdade. Jesus nos chama para uma vida de integridade, para uma vida de serviço. Tal verdade é vista na vida daqueles que vivem conforme a vontade de Deus. A verdade não aprisiona, liberta, não afasta, aproxima as pessoas. Como igreja, nós somos unidos para a verdade, que é Jesus. Viver verdadeiramente é expressar a graça de Deus em nossas vidas, amando, acolhendo, servindo ao nosso próximo. Nós não vendemos soluções passageiras. Nós anunciamos a solução eterna, que é Jesus. E ela não é vendida, ela é graça. Graça de graça. Ela é a nossa vida. Esta mensagem é a nossa vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus a verdade prevalece. Por isso não há espaço para mentira entre nós. Se devemos ser verdadeiros, devemos ter mais amor uns pelos outros. A verdade é firmada em amor. Não há espaço para melindre, para impor a minha vontade, para excluir ninguém. O amor nos une para vivermos a verdade. Não podemos ser os juízes ou os condenadores de ninguém, mas sim aqueles que enfrentam as mentiras com a coragem e a legitimidade do Senhor da verdade. Nós somos chamados para viver em verdade. Nós somos unidos para a verdade. Vivemos em verdade, fundamentados em amor. E nós temos o privilégio de viver a verdade. Numa sociedade marcada pela imagem, pelo você é o que você tem, nós temos o privilégio de viver a autenticidade do Evangelho em nossas vidas e assim testemunharmos o amor de Deus aos nossos familiares, aos nossos amigos, a todos com quem nós convivemos. E tal privilégio deve ser aproveitado por nós todos os dias, a todo instante. Lutar contra a mentira em tempos de fake news é tomar nas mãos o chicote da verdade e expulsar de nossas vidas as mentiras que nos rodeiam. Não se deixe iludir pelas mentiras compartilhadas em um clique. Firme-se na verdade, que é aprendida diariamente na leitura da palavra, na vida de oração e de comunhão com o povo de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que nós somos chamados por Deus para vivermos em verdade de vida. Nós somos unidos para a verdade. E na medida que nos unimos, firmados em Deus, como igreja que serve para adorar a Deus. Hoje, ao olhar para a sua vida, você tem se deixado levar pelas mentiras das soluções rápidas e ilusórias? O que você espera de Deus? Hoje de manhã, na escola dominical, na aula, nós falávamos sobre o enfraquecimento da fé, quando a fé esfriava. E uma das perguntas, um dos tópicos da lição que o autor colocou é que muitas pessoas têm a sua fé esfriada, porque ela tem expectativas erradas em relação a Jesus. O que você espera de Deus? Não espere nada além da verdade do amor que nos une como corpo de Cristo e nos faz comunidade. Não se deixe iludir com a venda de produtos e achar que pelo fato de ser evangélico é bom. Foi-se o tempo. Não é mais. A mentira gosta de se travestir de verdade. Mas mentira é mentira. Em uma hora
a verdade vem à tona. A mentira jamais será verdade, mesmo que repetida 1 milhão de vezes. Nunca será. Unidos para a verdade, sigamos o exemplo de Jesus, que não se acovardou diante da mentira que acontecia no pátio do templo. Uma espiritualidade de fachada, que apresentava animais imaculados para o sacrifício, mas suas vidas eram vazias, sem sentido. Líderes preocupados mais com o lucro da festa da Páscoa do que com a transformação do povo, da realidade individual e social ao seu redor. Uma espiritualidade baseada na negociata com Deus. Não se cale diante da mentira, mas paute a sua vida pela verdade do Evangelho. Viva esta verdade, porque é por ela que nós somos unidos. Que Deus assim nos abençoe.